Depois de um mês, a Justiça do Paraná revogou a prisão preventiva da médica Virgínia Soares de Souza, acusada de matar 7 pacientes na UTI do Hospital Evangélico em Curitiba. Ela saiu da cadeia hoje e vai responder ao processo em liberdade com outros 7 funcionários. Testemunhas disseram que a médica Virgínia desligava ou mandava desligar aparelhos da UTI para antecipar a morte de pacientes em estado grave. Todos os envolvidos negam a denúncia que foi acolhida pela Justiça na semana passada. Não há elementos que configurem a existência de homicídio qualificado. As pessoas falecidas naquela UTI entraram em óbito por causas naturais. Estamos hoje aqui no CREMERS, está sendo palestra do Dr. Elias Assad, também da sua filha, sobre a medicina no Banco dos Réus, porque recentemente tivemos um caso que o Brasil todo conheceu e hoje ele colocou aqui. E nós estamos aqui com o doutor Eduardo Trindade, que é o presidente do CREMERS, que está sendo criada uma comissão de defesa do ato médico em defesa do médico. Podemos dizer que, mais uma vez, o novo CREMERS mostra que está atento a todos os movimentos da sociedade. Sem dúvida alguma, isso é uma inovação que agora nós vamos lutar pela boa medicina. E lutar pela boa medicina é defender os médicos também. Inclusive, nós vamos municiar o judiciário com informações adequadas para não ocorrer mais essa injustiça que nós acabamos de ver aqui nesse caso, que condenou de uma forma completamente desonesta uma médica que agora vai ficar com uma marca indelével para a sua vida. Médica que usou todos os critérios científicos. Que durante 30 anos teve uma carreira exemplar, inclusive ela era uma médica de destaque numa capital brasileira, em Curitiba, e que de um dia para o outro, com uma acusação extremamente mal feita e precária, tanto do ponto de vista técnico, como nós médicos pudemos ver nos primeiros instantes ali que foi apresentada a acusação, e do ponto de vista jurídico também, com números equívocos que o doutor Elias mostrou. Isso vai para atender um objetivo que a classe médica sempre quis, que o órgão de classe defendesse a boa medicina. Podemos dizer que hoje foi uma palestra impactante para abrir um ciclo de palestras, que todos os meses vão ter uma palestra. Podemos dizer que iniciamos de pé direito? Iniciamos de pé direito. O CREMERS Convida, que é uma nova atividade que o CREMERS sempre vai discutir agora temas atuais da medicina. Não só temas científicos, mas temas que envolvem relação com o judiciário, que envolvem relação temas com a política, com a economia, com o jornalismo, com outras áreas de conhecimento que têm envolvimento com a categoria. Esse livro aqui, A Medicina no Banco dos Réus, mostra hoje que foi uma palestra impactante e emblemática, né? Certamente, foi uma impactante, ensinou muito a todos os colegas médicos que estavam presentes e a todos os operadores do direito que estavam aqui presentes. O que mais chama a atenção é que todas as pessoas que participaram hoje aqui no auditório aqui ficaram hipnotizadas com a palestra do Dr. Elias Matar Assad e também da Louise Matar Assad, que deram assim uma explanação profunda e ao mesmo tempo plausível. Certamente, foi uma palestra, tanto captou o interesse de todos por esse longo período, a essa hora do dia, no mês de janeiro. Muito obrigado. Podemos dizer que hoje aqui, e com a palestra aqui, podemos dizer que é um início do resgate da verdade. Certamente, a busca da verdade, incessante da verdade, da boa medicina. Obrigado, presidente. Obrigado. Estamos hoje aqui no CREMERS e eu tenho a honra e o prazer de receber o autor do livro A Medicina no Banco dos Réus, o resgate da verdade, o Dr. Elias Matar Assad. Dr. Elias, o que podemos esperar hoje da sua palestra, que é uma palestra que está sendo muito esperada pelos médicos do estado do Rio Grande do Sul? Olha, é um prazer estar aqui. Este caso que aconteceu no estado do Paraná e que repercutiu nacional e internacionalmente, Emblemático, né? Muito. Uma médica foi considerada presa no exercício da profissão, numa UTI, retirada de uma UTI, num dos maiores hospitais do Paraná, que era o Hospital Evangélico de Curitiba, e presa sob acusação de cometer homicídios. E foi um processo longo, doloroso, onde no final ela foi... Por todo o Brasil. Por todo o Brasil, internacionalmente também. Foi um processo doloroso e que no final ela não foi submetida a julgamento pelo júri
e foi impronunciada e absolvida sumariamente pela Justiça Criminal. E o Conselho de Medicina, ao julgar as representações, usou o verbo inocentar. Ela foi inocentada pelo Conselho, ou seja, ela apenas exerceu a medicina intensiva e foi incompreendida nesse exercício da medicina intensiva. Logo, o nome do livro é Medicina no Banco dos Réus. Por quê? Porque não foi a médica que esteve naquele banco dos réus, foi a própria medicina. Ela esteve lá por suas virtudes de cumprir os protocolos nacionais de medicina intensiva. Então, este caso serve de exemplo. E o Conselho Regional aqui de Medicina do Rio Grande do Sul acolhe uma proposta nossa de criar uma comissão de defesa das prerrogativas do ato médico e da medicina. Essa comissão, por certo, será implantada aqui nos próximos dias e servirá para fazer uma interlocução entre os poderes e a própria medicina. Nos impasses como este, por exemplo, uma comissão vai ter que dizer, olha, vai ter que entrar em cena e dizer, olha, aí é uma má compreensão da medicina, para poder também salvaguardar os bons profissionais. Dr. Elias Matassardi, hoje o palestrante aqui no CREMERS, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Os médicos estão muito preocupados com a judicialização. Como é que o senhor está vendo esse momento que o Brasil está passando? Olha, hoje nós passamos numa incompreensão. Pior do que isto, nós estamos vivendo a era do pelo sim, pelo não, o que é muito complicado para a medicina. Ou seja, pelo sim, pelo não, o delegado indicia o médico em inquérito policial. Pelo sim, pelo não, o Ministério Público vem, pede a prisão preventiva do médico, por exemplo. Pelo sim, pelo não, o juiz recebe denúncia e decreta uma prisão. E pelo sim, pelo não, até se condenam pessoas. Então, nós precisamos que o bom seja preservado, aquele médico cumpridor, aquele médico que é cultor da ética, não precise ter receios de sofrer essas retaliações que são irreparáveis na sua vida. Daí, o Conselho pode agir realmente em favor dos bons com uma comissão nos moldes da OAB. Pronto, o paradigma é a OAB. O joio do trigo. A OAB tem uma comissão de defesa de prerrogativas, uma em cada estado, em cada município onde tem subseção, cada comarca grande que tem subseção, e nós usamos como paradigma. Então, quem sabe o Conselho de Medicina siga os caminhos e possa também defender os bons. Doutor Elias, aproveitar que o senhor está aqui no estado do Rio Grande do Sul, uma palestra aqui no Conselho Regional de Medicina do estado do Rio Grande do Sul, muitas vezes o erro médico é induzido pela falta de estrutura. Às vezes ele não pode pedir um exame, ou não tem estrutura no hospital, ou o paciente não tem condições. E às vezes as pessoas confundem a falta de estrutura, essa dinâmica tão essencial para um bom tratamento e até para salvar vidas, e o médico ele é meio e acaba ficando como fim. Olha, a medicina tem que ser compreendida na sua exata dimensão. O que ela pode ou não pode fazer? A medicina, eu falo. Então, essa questão que está aí no inconsciente coletivo de que chama a ambulância e coloca uma pessoa dentro e está resolvido o problema, não. As pessoas têm que entender que existem os riscos próprios das doenças, vamos chamar assim, e existem os percalços também a respeito das questões de estrutura da saúde pública, enfim, são assuntos que têm que ser enfrentados. Agora, o médico não pode ser responsabilizado por tudo de forma indiscriminada como é hoje. Tem que ter lá os seus limites. E o Conselho de Medicina vai funcionar exatamente como esse órgão que vai, ele vai dar o equilíbrio para essa relação, que hoje está desequilibrada, absolutamente desequilibrada. Um médico, caso um paciente de mau humor coloque um médico numa rede social falando mal do médico, sabemos que pode ser o final da carreira de alguém. Podemos mais falar sobre a medicina no Banco dos Réus, aproveitar que o senhor vem aqui do Paraná para dar essa palestra aqui no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Veja, é um alerta que se faz. Querem investigar um Estado democrático de direito, tudo deve ser investigado.
prepare-se, pesquisem, usem de todos os meios científicos para fazer uma investigação. A pergunta é, se o final disto foi absolvição e for considerado inocente, por que desde o início já não o foi? Por que teve que submeter a um processo doloroso desse com prisão, com execração pública e demonização? Então a gente faz um apelo para que não se repita essa história. Perfeito. E às vezes você está gritando crucificai-o para um inocente, que é o caso desse livro. Conversei aqui com o Dr. Elias Matar Saad, que hoje é o palestrante aqui no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, convidado do Dr. Eduardo Trindade. Parabéns aí, aguardamos aí então com muita ansiedade a sua palestra. Olha, é uma honra extrema estar aqui no Rio Grande do Sul, no Conselho Regional de Medicina de tão caras e honradas tradições. Obrigado. Estamos hoje aqui no CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Os dois palestrantes hoje, Dr. Elias Matar Saad, e também eu tenho a honra e o prazer de receber a doutora Luize Assad, que é a autora do livro A Medicina no Banco dos Réus. Hoje um tema, a judicialização, tem sido hoje um tema em qualquer ambiente médico muito discutido e muito atento, né? Sim. Hoje, inclusive, eu acho que é discutido, inclusive, a falta de aparato no judiciário para conseguir, de fato, investigar um ato médico. Bom, vocês tiveram um caso agora recente que foi em todo o Brasil muito notificado e a médica terminou sendo inocentada. Mas durante a denúncia ela foi quase que condenada. Sim, sim, o linchamento público, né? Um linchamento moral público. Sim, a imprensa não agiu com a responsabilidade que devia. Acredito que seja um paradigma para que seja uma mudança de comportamento também da imprensa, além de mudança de comportamento da justiça, com a denúncia, com o Ministério Público, com o aparato, para conseguir de fato investigar um médico ou algum agente da saúde. E o ponto alto hoje da palestra de vocês? Eu acredito que a descrição do caso da Virgínia, a abertura para a discussão do caso, como também nós vamos expor um vídeo com todos os momentos do processo. E o que significa hoje essa parceria aqui no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul com vocês? Veja, nós no último capítulo do livro nós sugerimos que os conselhos de medicina criassem comissões e prerrogativas para a defesa dos atos médicos. De defesa dos médicos. Sim, sim, que eles conseguissem pelo menos o atendimento inicial e ver se aquele ato de fato é um ato médico ou aquilo é um erro médico. Essa comissão traria para a sociedade um esclarecimento sobre isso. E segurança, né? E segurança porque hoje tudo vira erro médico, tudo você coloca na cara de um médico na imprensa e acaba linchando, né? Moralmente esse médico. Talvez essa comissão diminua esses casos. Conversei aqui com a doutora Luize Assad, que hoje vai ser uma das palestrantes aqui no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Aqui hoje podemos dizer, prestigiando esse evento do CREMERS aqui, podemos dizer que a criação de uma comissão de defesa do ato médico em defesa ao médico, mais uma vez o CREMERS, o novo CREMERS, dá uma prova de que está atento a todos os momentos e a todas as necessidades dos médicos. É verdade, é um compromisso do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul com os médicos e com a sociedade gaúcha. Nós entendemos que estamos vivendo um novo momento e trouxemos um advogado altamente qualificado que trabalhou num caso muito conhecido do país, né, muito divulgado no país, e ele veio trazer aqui a verdade do que aconteceu naquele processo. Na verdade, o CREMERS criou uma nova concepção no que se refere a palestras de assuntos polêmicos, temas polêmicos. E a criação dessa comissão da defesa da prerrogativa médica e do ato médico e da boa medicina é uma contribuição que o Dr. Assad vem trazer dentro da sua palestra
para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Nós seremos o primeiro Conselho Regional de Medicina que vamos implantar, que vamos criar esta comissão. Vamos interagir com a sociedade, com o Ministério Público, com a OAB, enfim, com as forças vivas, para que efetivamente se faça e se construa cada vez mais justiça social e humanização da medicina. Estamos hoje aqui no CREMERS, onde está sendo lançado uma série de palestras, e a primeira foi sobre a criação de uma comissão de defesa do ato médico em defesa do médico, aqui no CREMERS. Podemos dizer, doutor Manuel Trindade, que é uma iniciativa que parece que demorou um pouquinho a chegar, mas está chegando em boa hora também. Sem dúvida, esta, digamos assim, a criação digamos assim, desses encontros que a partir deste ano serão feitos uma vez por mês, sobre a defesa do ato médico e de toda a responsabilidade do médico, é muito importante. E essa iniciativa da presidência do CREMERS, hoje convidando a doutora Luísa Assad e mais o seu pai, o doutor Elias Assad, foi muito importante no que tange a mostrar que muitas vezes a falta de conhecimento em relação ao ato médico pode causar danos muito grandes à população e diretamente ao médico que exerce a sua profissão. Estamos aqui no CREMERS e hoje com uma palestra extremamente emblemática, impactante, que é sobre a medicina no banco dos réus, um resgate à verdade. É uma palestra do advogado Elias Matar Assad e também da sua filha e também colega, a Luíse Matar Assad. Um tema instigante e muito hoje que está em todas as rodas médicas, que é sobre acusações com médicos, com a medicina. E aqui hoje o CREMERS dá início a um ciclo de palestras, e hoje com o ato médico, que é a criação de uma comissão de defesa ao ato médico e em defesa do médico. Doutora Malu Cafruni, médica da Unimed Porto Alegre, podemos dizer que hoje foi uma palestra extremamente profícua. A palestra de hoje que o CREMERS nos brindou a respeito da medicina no banco dos réus, feita pelo Dr. Elias e pela sua filha, a Luíse, foi de extrema importância para todos os médicos. Por quê? Porque mostra a vulnerabilidade a que o médico é colocado dia a dia. O que acontece? Não existe ainda um sistema que dê todo tipo de proteção e amparo ao médico quando alguma acusação recai sobre ele. Então, o caso que o doutor Elias nos apresentou hoje de uma maneira extremamente clara, extremamente brilhante, mostra como uma carreira pode ser destruída através de um simples... uma colocação na mídia, uma colocação mal feita, uma palavra mal interpretada. Uma palavra mal interpretada, correto, que destrói a vida do médico. Então, essa iniciativa do CREMERS, de nos trazer, nos abrilhantar com essa palestra, alerta, né? é de extremamente importância, e fica um alerta para a população e para os médicos em geral, da importância de nós nos protegermos contra o que ainda não foi provado, e porque o médico facilmente é colocado já no banco dos réus antes de qualquer tipo de defesa tenha sido realizado. Né? Até investigação. Uma das coisas que chamou a atenção, uma palavra que era raciocínio e foi transcrita como assassino. Assassino. Foi transcrita errônea. Doloroso a gente escutar aquilo, né? Exatamente, doloroso. E o médico que trabalha, que passa anos estudando para salvar vidas e se empenha nessa missão, de repente se vê no banco dos réus sendo acusado de ter matado, de ter assassinado
pacientes e que não... Bom, passou não tem... vários dias, meses e até anos sendo manchete de rádio, televisão, jornal. Quando ela foi absolvida, saiu apenas uma linha, absolvida. Exato. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. E o que acontece com essa pessoa, essa colega que foi, durante vários anos, sofreu acusações e, no final das contas, se provou que não haviam provas de que aquelas acusações eram... Ela foi rigorosamente científica. Exatamente. E agora? Como é que ela fica psicologicamente? Como é que fica a vida dela? A gente não sabe. Todos nós, todos os dias. Então fica aí o alerta. Acho que esse livro é bastante interessante e deveríamos sentar um pouco e ler a respeito. É claro que para o nosso cliente é muito complicado chegar até a data de um julgamento, elencar testemunhas, levantar provas, criar todo um cenário. Mas, se hoje se cria esse consenso dentro do CREMERS que uma linha de divisória de processos morais e éticos se estabeleçam e que dentro de casa já se crie essa segmentação do que serve hoje para estar dentro do CREMERS, eu acho que já é um chamamento desses próprios órgãos públicos para validação da aceitação ou não das próprias denúncias que, para eles recebem diuturnamente, né? Então, mais uma vez, queria parabenizar a iniciativa, a mesa, aos doutores, parabéns, e era essa a minha colocação. Obrigada. Vendo todas as barbaridades utilizadas pela acusação, eu só chego a uma conclusão. Mesmo a classe médica precisa educação. E talvez um dos aspectos mais relevantes para a sociedade, inclusive não só para a classe médica, é tomar conhecimento dos conceitos de terminalidade, cuidados paliativos, o que é eutanásia, o que é ortotanásia e o que é distanásia. Provavelmente, se essas pessoas que participaram da acusação tivessem noções claras desses conceitos, esse processo tinha morrido na raiz. Obrigado novamente. Até posso só fazer uma observação? Todos os médicos que foram ouvidos, em torno de 46 médicos em testemunhas de defesa, elencadas por todos os outros médicos réus, foram categóricos em falar que a Virgínia tentava prolongar a vida dos pacientes e não antecipar a morte deles. Todos eles foram categóricos em falar que ela não queria perder para a morte, que a Virgínia tinha um perfil que ela nunca quis perder para a morte. Então, isso, para mim, é muito contraditório quando a gente vê o processo e vê uma declaração de um médico falando que a pessoa, né, fazia de tudo para vencer aquela morte. Uma outra questão gravíssima é o seguinte: a Constituição Federal, me parece que é 23, alguma coisa assim, diz assim: é defeso, é vedado à União, Estados e municípios negar fé a documentos públicos. Então, a gente olha aqui, na certidão de óbito, diz uma causa da morte. Aquilo é um documento público. Ninguém pode pôr em dúvida aquilo. A Constituição diz que é proibido. Passaram por cima disso também, porque a Virgínia nunca subscreveu um óbito. Sempre foram médicos assistentes. E, apesar disso, apesar do que constava nos documentos, e nós vimos que a Comissão da Verdade teve problemas para desfazer isto, teve que anular primeiro o que estava nos óbitos, nas certidões, para depois dar início a algum processo. Passaram por cima da Constituição e não negaram fé pública às certidões de óbito. Foi um caso de violações múltiplas do nosso direito. Alguém mais uma colocação? Então, doutor, em nome da plateia, em nome do CREMERS, mais uma vez, muito obrigado. E saibam todos os nossos colegas médicos aqui, não membros do Conselho, saibam que é uma missão do Conselho, foi uma missão, inclusive, de campanha. Claro, nós vamos sempre condenar os maus profissionais, mas também nós vamos lutar e defender
até as últimas instâncias, a boa medicina e os bons profissionais. Quando nós vemos qualquer desvio, qualquer ato que queira incriminar de uma forma rasteira, que foi essa colega, nós vamos lutar, todos os instrumentos, está aqui, membros do jurídico aqui do CREMERS, que estão claramente isso, a nossa, inclusive, algumas já buscamos apoio do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, para eles tomarem conhecimento e que busquem respaldo técnico antes de fazer acusações levianas, que é como a gente foi ver. Essa doutora, ela não foi condenada no judiciário, ela foi condenada quando apareceu o nome no Jornal Nacional e no Fantástico. Ela até hoje se sente condenada. Então, essa comissão de prerrogativa, muito bem sugerida pelo doutor, e muito bem que o nosso colega, doutor Christian, assistiu lá em Santa Cruz, vai vir para defender as prerrogativas. Então, mais uma vez, muito obrigado e esteja à disposição aqui do CREMERS para disseminar todo o seu conhecimento.